Glória a Deus, irmãos. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Amém. Estamos aqui, mais um sábado, mais uma tarde de sábado, para compartilhar um pouquinho da palavra de Deus e um hino do cantor cristão. E nós temos aí, todos os dias da semana, as nossas reflexões com os nossos irmãos, Messias, com o Kleber, com o pastor Tiago, com o Douglas. E hoje é o dia da gente compartilhar um salmo e um hino do cantor cristão. Hoje eu escolhi o hino 454, Vitória nas Lutas, e o salmo 114, o salmo falando sobre as maravilhas de Deus, sobre como Deus nos sustenta. E nesse tempo tão difícil, nós precisamos cada vez mais recorrer à palavra para encontrarmos forças para passar por esse tempo. E o hino diz assim: temos por lutas passado, umas temíveis cruéis, mas o Senhor tem livrado dela os seus servos fiéis. Força e poder nos tem dado, Ele nos tem sustentado, dando-nos sua mão, vida de paz, perdão, salvação. Sim, Deus é por nós. Quem será contra nós? Dar-nos-á poder real, Deus nos guardará. Defender-nos-á, livrará do mal. Vamos, irmãos, cantar, o nosso Senhor louvar e exaltar. Sim, Deus nos tem prometido uma vitória cabal. Não se tem Ele esquecido que na palavra real Ele nos tem protegido, tudo nos tem garantido, graça e favor sem par. Sim, todo o bem-estar quer nos dar. Sim, Deus é por nós. Quem nos vencerá? Dar-nos-á poder real, Deus nos guardará. Defender-nos-á, livrará do mal. Vamos, irmãos, cantar, nosso Senhor louvar e exaltar. E o Salmo 114, ele diz assim: quando Israel saiu do Egito e a casa de Jacó do meio de um povo de língua estranha, Judá se tornou o santuário do Senhor, Israel o seu domínio. O mar viu isso e fugiu, o Jordão recuou, os montes saltaram como carneiros e as colinas como cordeiros do rebanho. O que lhe aconteceu ao mar, para que você fugisse assim? E você, Jordão, por que recuou? Montes, por que estão saltando como carneiros? E vocês, colinas, como cordeiros de rebanho? Trema, ó terra, na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó. Ele transformou a rocha em lençol de água e o rochedo em manancial. Glória a Deus. Senhor, tem misericórdia de nós na tarde deste sábado, quando nós estamos mais uma vez compartilhando um pouquinho da Tua Palavra. Nos ajuda, Deus, neste momento tão difícil, em nome de Jesus. Amém. O salmista está falando sobre um tempo de dificuldade. Nós temos vivido um tempo de muita dificuldade, irmãos. Situação muito complicada, nunca antes vivida na humanidade. Algumas situações parecidas, mas não com esta envergadura, com essa intensidade. E nós, às vezes, ficamos assim, como quem não espera mais nada, como se entregando os pontos. E nós não podemos viver assim, irmãos. Nós somos servos do Senhor, nós somos servos do Deus Altíssimo, daquele que controla, daquele que dirige, daquele que governa tudo. Então, o salmista vem lembrar daquele povo quando estava escravizado lá no Egito, e talvez muitos deles já sem esperanças, e muitos experimentaram ali a morte, muitos não conseguiram sair dali. Quando nós olhamos para essa situação lá no Egito, quando o povo estava sofrendo como escravos, lembraram que precisavam clamar a Deus, e o clamor daquele povo subiu até os ouvidos do Senhor,
e o Senhor mandou socorro, o Senhor mandou livramento. Nós temos esse exemplo no povo de Israel, nós temos esse exemplo no povo de Deus, quando as coisas pioram, quando as coisas ficam difíceis, né? Deus dá livramento quando o povo clama. Acho que o nosso papel como igreja é sempre clamar, é sempre pedir socorro àquele que pode realmente socorrer. E nós vemos aqui nesse salmo, apesar dele ser um salmo tão curto, né, em comparação com outros, ele fala toda a história que quando Israel saiu do Egito e a casa de Jacó no meio de um povo de língua estranha, Judá se tornou o santuário do Senhor e Israel o seu domínio. Então, a pergunta que ele faz é aquilo: o que aconteceu ao mar para que você fugisse assim, quando Deus abre o mar para o povo passar? E você, Jordão, por que recuou quando o povo atravessa o Jordão, né? Com Josué. Por montes, por que estão saltando como carneiros? E vocês, colinas, como cordeiros? Tremam a terra na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó. Ele transformou rocha em lençol de água e o rochedo em manancial, dando água para aquele povo que estava sedento, dando comida para aquele povo que estava com fome ali no deserto, não permitindo que as suas roupas se estragassem, que as suas sandálias se gastassem. E nós, às vezes, parece que esquecemos que o nosso Deus é esse Deus. É um Deus que não permite que a roupa se desgaste durante 40 anos, que a sandália dos pés não gaste durante 40 anos, que desça o maná do céu durante 40 anos, que haja água para beber durante 40 anos. E parece que nós esquecemos que nós servimos o mesmo Deus. Deus não mudou, não muda, e como o Tiago diz, em Deus não há mudança nem sombra de variação. Nós hoje, no decorrer dessa pandemia e durante toda a nossa vida, servimos a esse Deus que pode todas as coisas. Por isso, o hino diz: temos passado por lutas. Claro, aquele povo passou por lutas, nós também estamos passando por lutas, outras gerações vindouras também passarão por lutas, mas uma coisa aconteceu com esse povo lá no Egito, que precisa acontecer conosco e com qualquer geração doravante: é crer em Deus, é acreditar que Ele pode, se Ele quiser, fazer o que Ele quiser. E nós, nesta tarde de sábado, quando muitos de nós, acompanhando no grupo da igreja, tanto sofrimento, tantas famílias sofrendo, tantas pessoas doentes, tantas pessoas, não só de Covid, mas já apresentávamos um quadro de doença muito grave, né? Já apresentávamos um quadro de falta de investimento em saúde muito grave, nossos hospitais já estavam em situação muito difícil. Essa pandemia só veio agravar mais ainda a situação, mas nós não podemos esquecer que Deus age no caos, Ele organiza as coisas, e nós precisamos continuar acreditando nisso. E por isso nós, nesta tarde, precisamos olhar para esse salmo e dizer: quem é mar? Quem é o Rio Jordão? Quem são os montes? Quem são os vales diante do Senhor? E nós precisamos entender que Deus precisa que nós aplanemos nosso caminho, que o nosso coração esteja confiante no Senhor, que nós realmente creiamos que Deus pode todas as coisas. Nesta tarde de sábado eu queria desafiar você a pensar assim. Eu queria desafiar você a pensar que nós temos um Deus que está o tempo todo se importando conosco. Ele está o tempo todo nos amparando. Você já parou para pensar como você estaria agora se Deus não estivesse com você? Já parou para pensar como estaria a situação do seu coração se Deus não estivesse consolando, confortando, se Deus não estivesse fortalecendo o seu coração? Olha que situação terrível. Imagina a situação daquele povo se aquele povo lá no Egito não tivesse o Deus Criador como seu Deus, né? Teriam morrido ali certamente, teriam acabado ali a sua existência e não teriam uma história tão linda para contar,
e chegando até nós. Então, nesta tarde de sábado, eu queria que você pensasse nisso. Eu queria que você olhasse para esse salmo, lesse ele quantas vezes forem necessárias para você entender que Deus socorre aquele que clama por ele. Aquele que vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face. Então é tempo de buscar a Deus mais ainda. É tempo de nós orarmos mais ainda. É tempo de lermos a palavra mais ainda. É tempo de acreditarmos mais ainda. Quando as coisas estão difíceis, é que nós precisamos crer mais ainda. Então, vamos falar como esse hino diz. Temos por lutas passado, umas temíveis, cruéis, mas o Senhor tem livrado delas os seus servos fiéis. Força e poder nos tem dado, Ele nos tem sustentado, dando-nos sua mão, vida de paz, perdão, salvação. É possível viver uma vida de paz no meio dessa pandemia? É possível viver uma vida de paz no meio de uma situação adversa? Sim, é possível e é exatamente isso que Deus quer. Paulo conseguiu isso quando ele entendeu o propósito de Deus na vida dele. Paulo entendeu, Pedro entendeu, o povo de Israel entendeu, e nós também precisamos entender. Nós somos o Israel de Deus nesse tempo, nós somos o povo que Deus escolheu para essa geração, para mostrar a fé que temos, para mostrar o amor que sentimos por Deus e a dependência dele. Então, eu convido você a orar nesse instante, pedindo a Deus, suplicando a Deus que o Espírito Santo que habita em nós, habita em mim e você, meu irmão, e Ele nos dê essa alegria, essa certeza de que Deus é por nós. Quem será contra nós? Senhor, nós te agradecemos a oportunidade, nesta tarde de sábado, de sentarmos e podermos compartilhar, ainda que seja um pouquinho mais da Tua Palavra. Entender, ó Deus, que o Senhor é Deus de perto, o Senhor é Deus de longe. Entender que o Senhor é Deus de mão forte, de braço forte, estendido. O Senhor é o Deus que cuida do seu povo e jamais o abandona. Ainda que uma mãe abandone o seu filho, o Senhor jamais nos abandonará. Ó Deus, nós queremos pedir socorro. Ó Deus, nós queremos pedir ajuda-nos, Senhor. Estende a Tua mão, ó Deus, nesse tempo de pandemia. Senhor, tantas famílias, tantas pessoas sofrendo, tantas pessoas enlutadas, tantas pessoas doentes, tantas pessoas necessitadas, sem a comida, sem o salário, sem o alimento, ó Deus, sem a força, sem a vontade, ó Deus, sem a esperança. Nos ajude, Senhor Deus, a ser luz para brilhar na vida dessas pessoas, Senhor. Ó Deus, abençoa para que as pessoas possam ver através da nossa vida, pelo sangue de Jesus Cristo, ó Deus, que há jeito sim, Senhor. Mesmo quando aquele povo estava lá no Egito, ó Deus, sofrendo, eles lembraram em algum momento que o Senhor é o Deus da vida deles, e o Senhor ouviu o clamor e o Senhor os libertou. Nesta tarde de sábado, nós pedimos a Deus, visita aqueles que estão enlutados, Senhor. Visita aqueles que estão preocupados com seus entes queridos. Ó Deus, visita aqueles que estão, ó Deus, infectados com esse vírus tão letal. Visita aqueles, ó Deus, que estão passando por tratamentos de saúde, ó Deus, os mais diversos. Visita aqueles que estão na frente, ó Deus, na luta contra esse vírus maléfico, Senhor. Abençoa, ó Deus, e visita aquelas famílias, ó Deus, que estão passando por dificuldade, que não têm o que comer. Ó Deus, aqueles que perderam seus empregos, aqueles que tiveram seus salários diminuídos, aqueles que tiveram, Senhor Deus, de alguma forma, ó Deus, que se despedir de uma forma tão triste dos seus entes queridos. Senhor, sem poder dar sequer um sepultamento decente, ó Deus, para o seu amado, para os seus amados. Dói o nosso coração, Senhor, nós nos compadecemos junto com esse povo. Nós temos sofrido, perdemos entes queridos de nossas famílias, amigos queridos.
E nós queremos colocar isso em Tuas mãos, ó Deus, e dizer, Senhor, mesmo assim, Senhor, mesmo assim, nós cremos que o Senhor está conosco, porque se o Senhor não estivesse conosco, ai de nós. Nesta tarde, vem confortar, vem consolar, vem fortalecer, ó Deus, vem tirar da escuridão, vem tirar, ó Deus, do sofrimento, ó Deus, dos corações nesta tarde. Abençoa a tua igreja, a Igreja Batista do Calvário. Abençoa o teu povo, ó Deus, que tem chorado, que tem sofrido. Visita o teu povo, Senhor. Traz esperança, ó Deus. Renova as nossas esperanças. Cuida de nós. Nos ajude, ó Deus. Nos ajude. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, neste domingo amanhã, nós teremos nosso culto presencial às 10 horas e a classe única de EBD às 9. Então, se você pretende ir à igreja, faça a sua inscrição, por favor, porque nós temos lugares limitados. Bom, nós aguardamos você. Se você estiver com algum sintoma de Covid, por favor, não vá, irmão. Mesmo que você não tenha certeza, mesmo que você ache que é só um resfriado, por favor, não vá, porque o índice de contaminação está muito alto. Nós estamos aí aguardando as autoridades sanitárias, né, tomarem alguma outra decisão. Enquanto não houver uma decisão contrária, nós vamos continuar fazendo nosso culto de domingo e essa semana o de quarta-feira também presencial. Mas estamos seguindo todos os protocolos que são estipulados para nós fazermos e até agora, graças a Deus, tudo tem dado muito certo. E nós continuamos orando a Deus para que continue dando certo. Queremos agradecer a colaboração dos irmãos, a compreensão. Eu sei que alguns irmãos não entendem, eu sei que alguns irmãos são contrários, mas a sociedade é assim mesmo. Mas enquanto depender de mim, enquanto depender de uma decisão minha, nós vamos continuar com todo cuidado para minimizar o máximo o que está acontecendo em todos os lugares que a gente tem visto, né? Contaminação. Então, Deus nos deu a graça de não perdermos nenhum irmão para a Covid. Tivemos sim alguns óbitos de familiares, tivemos óbitos por outros motivos, mas não por Covid. Então nós agradecemos muito a Deus por isso, né? Nenhum membro da igreja, né? Então nós agradecemos a Deus por isso e precisamos cuidar para que assim permaneça. Então ore, lembre dos irmãos que estão com Covid, lembre dos irmãos que estão enfermos, lembre dos irmãos que estão enlutados e ore, coloque diante de Deus, tá bom? E se você puder ir, quiser ir, e não tiver com nenhum tipo de sintoma, você vai ser bem-vindo na igreja. Caso você tenha algum sintoma, não possa ir, tenha alguém infectado da sua família, por favor, no seu convívio, né, particular, por favor, não vá. Seja obediente e não vá. Tá bom? Que Deus te abençoe. Vamos bênção apostólica. E agora, Deus, que o teu amor, o amor do nosso Deus, Criador, sustentador e governador de todo o universo, que a graça e a redentora de Jesus Cristo, nosso único Salvador, que as consolações e a visitação do Espírito Santo de Deus estejam conosco e com todo o povo de Deus parado na face da terra, hoje para todos sempre. E o povo de Deus diz amém. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Um bom descanso de sábado. Deus te abençoe.